A paz do Senhor, a lição de número 13, ou seja, a última lição para classes de adultos, que é para esse dia 31 de março de 2024, tem o seguinte título: O poder de Deus na missão da igreja. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A verdade prática nos diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. O canal Teologia Cristã em Foco convida você para se inscrever, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Coloque também aqui o que você deseja saber acerca da EBD e também algum outro assunto que esteja dentro do nosso objetivo aqui. Deixe aí nos comentários que nós responderemos. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 13, versículos de 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa lição coroando o nosso trimestre, que falou sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, fecha esse trimestre com rica lição acerca do poder de Deus na missão da igreja. Refletiremos nas palavras do Senhor Jesus, as quais ele falou aos discípulos de que eles receberiam a virtude do Espírito Santo como um pré-requisito para serem testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós encontramos ali: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o Espírito Santo, ele vai revestir, ele vai trazer essa força motriz a todo cristão, todo aquele que realmente quer ser testemunha, quer ser porta-voz, precisa ter realmente o Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e pedimos também o revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo, para que nós possamos fazer a contento a obra de Deus. A doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder do alto é imprescindível a essa missão da igreja, tanto foi no passado quanto também agora no presente. A igreja primitiva, ela obteve êxito porque ela foi uma igreja cheia do Espírito Santo e do poder do alto. Compreenderemos que o Espírito Santo está presente e atuante na igreja hoje, assim como todo crente genuíno precisa desse poder de Deus. Aqui na primeira parte da lição, nós temos, no primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Nós focaremos nessa lição na atenção acerca do poder do Espírito Santo na missão da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não poderá cumprir esta missão. Mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra.
demonstraremos aqui através dos comentários que a ação do Espírito Santo, essa ação poderosa, fará com que a igreja obtenha êxito. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem também pode cumprir a sua vocação. Esse subtópico aqui da primeira parte, um ensino revelado nos escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos foram escritos pelo apóstolo e evangelista Lucas, nos revelam o mistério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Então observe que para nós hoje também isso é uma realidade. É uma necessidade imperiosa. O evangelista, ele mostrou que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus, como também na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder que o Espírito de Deus, o Consolador, ele traz para nós. O enchimento do Espírito Santo como experiência necessária, isso é realmente patente. Nós precisamos saber que o enchimento do Espírito Santo como experiência é necessário. Jesus não só começou o seu ministério, como também depois, até a cruz, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado, ele dependeu do Espírito Santo no seu ministério, e assim o próprio Jesus nos dá esse exemplo de dependência. A igreja não só deveria iniciar o trabalho missionário também revestida, como também até a volta do Mestre Jesus, a igreja deve estar cheia desse Espírito Santo e do poder. Agora, esta segunda parte aqui da lição nos fala sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então, nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas de Deus. Então, temos que ser capacitados. Temos que ter esta capacitação que não vem de nós, vem de Deus. No contexto literário e doutrinário do apóstolo Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um mistério profético para todos os cristãos. A igreja ela é profética, ela tem uma mensagem profética. Atos 2:17. Quer conferir aí? Então, a capacitação do Espírito Santo ela é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Não esqueçam que o Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Nós temos esta capacitação de Deus. O Espírito Santo nos capacita a brilhar e a temperar este mundo. Brilhar nas trevas, e o sal ele tem o objetivo de temperar, não de salgar, mas de temperar, trazer o sabor essencial para este mundo. Então, o Espírito Santo, como fonte geradora de missões, é o último tópico que nós temos aqui. O envio missionário na igreja primitiva, nós observamos que foi depois de muita oração e enchimento do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo disse: apartai-me a mim, a Saulo e a Barnabé, para a obra a que os tenho chamado. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo neste envio dos missionários. Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Assim,
Nós temos o Espírito Santo agindo de forma ativa, de forma plena na vida dos servos de Deus. Hoje deve ser a mesma coisa. Não se pode sair aleatoriamente, não se pode enviar alguém de qualquer maneira. Nós precisamos da direção, da ação e da atuação do Espírito Santo em nós. A estratégia missionária, observe, em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Precisamos do enchimento do Espírito Santo e de preparo também para esta convivência neste mundo multicultural. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como. A quem, como e como enviar. Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, como intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. Eles poderiam ter errado, mas como eles estavam na direção do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo lhes direcionaram e eles realmente obedeceram. Foi o Espírito Santo quem decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16, 9. Então, o Espírito Santo ele tem essa direção e esta voz ativa na nossa vida. Nós precisamos atentar para isso. Não basta só ter o desejo de fazer missões. Não basta só ter essa ânsia de sair, mas é preciso buscar orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Encerramos então, meus amados, esta lição, consequentemente, o trimestre, primeiro agradecendo a Deus pelas ricas bênçãos derramadas sobre todos nós, em todas as classes de adultos no Brasil inteiro. Foi uma maravilha. Para nós aqui na Bahia, foi uma bênção de Deus. Não só na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, em Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí. Saindo do Nordeste, vamos para o Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Deus operou milagres aí no Sudeste. No Norte do Brasil, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Macapá, não é? Todos esses estados aí no norte foram abençoados por Deus. Centro-Oeste, Brasília, Goiás, louvado seja Deus, Mato Grosso do Sul, e no Sul, né? Aliás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aí no Sul também. No Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e esses estados aí ao redor. As nossas 5 regiões, Deus abençoou de forma rica e poderosa. Podemos fechar dizendo que o Espírito Santo, ele é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum, a lugar algum. Mas com o Espírito Santo, nós somos mais que vencedores e faremos a obra de Deus, assim, com a permissão do Senhor e o poder de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Queremos agradecer aos nossos inscritos, aos não inscritos. Se você não é inscrito, faça sua inscrição. Agradecemos de coração pelo apoio, pelo carinho, pela atenção de ver e assistir nossos vídeos. Vocês que comentaram, muito obrigado pelos comentários. Deus enriqueça cada dia todos vocês. A todos, nosso muito obrigado. Vamos agradecer a Deus e nosso muito obrigado mais uma vez a todos. Maravilhoso Deus e Pai, todo-poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, agora fechando o nosso trimestre. Agradecidos pela bondade do Senhor, pela misericórdia, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus e teu Filho, nós te agradecemos por tudo. Que venha o novo trimestre, que as tuas bênçãos continuem sobre todo o teu povo e sobre os nossos ouvintes. É assim que te pedimos e te agradecemos. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo. Continue conosco.